bênção, irmãos. Parece que tem tanto tempo que eu não venho na casa do Senhor. Uma sensação diferente essa noite. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Você que nos visita, você que veio hoje, dispôs no seu coração de estar aqui. Eu quero pedir a você que abra bem o seu coração e receba da parte do Senhor aquilo que Ele vai ministrar na casa do Senhor essa noite. Abra o seu coração. Não endureça, como Ele disse para alguns reis no passado, quando ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Ele disse para Paulo certa vez que triste coisa era recalcitrar contra os aguilhões dele. Eu vou falar um pouquinho hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas 34. Eu tinha preparado uma mensagem, mas eu estava agora há pouco, o Senhor, não tem aquele negócio, eu preparei uma mensagem, vim para aqui ontem, na parte da manhã, hoje, vim na parte da manhã, agora cheguei aqui, eu mudei a mensagem, vou dar outra mensagem. Vou falar outra coisa. Deu uma vontade no coração, o Senhor colocou, eu vou falar isso. 2 Crônicas 34. Primeiro nós vamos ler de 1 a 7, vamos ler. Amém? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, nos altos dos postes ídolos e nas imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. Amém? Glórias a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, eu vou fazer uma introdução aqui rápida. Não vou tomar muito tempo dos irmãos. Como é difícil a gente mudar. Como é difícil a gente ouvir e a gente mudar. Como a gente posterga, como a gente demora. Como é difícil a gente conhecer a Deus. Eu vou falar uma coisa para você, acho que eu vou falar, se for heresia, mas não é heresia. Tem muitas pessoas que estão há anos nas igrejas e ainda não se converteram, ainda não conheceram a Deus. Eu estava conversando com a Tamires, um dia desse que ela estava lá em casa e calhou da gente. Ela sentou à mesa e todas as vezes que a gente senta à mesa, a gente partilha de um alimento bom, a gente se edifica, né? É muito difícil, eu não lembro de ter conversado sobre fofoca, sobre conversa fiada. Todas as vezes a gente se edifica. E eu não sei em que contexto que a gente estava conversando, eu só sei que falei sobre conhecer, a pessoa ter um conhecimento, conhecer a Jesus, saber quem é Jesus e verdadeiramente ser convertido. Ter o coração convertido, ter a mente de Cristo, uma mente segundo o coração de Deus. Aí Tamires estava falando comigo, eu falei, Tamires, mas isso é coisa da atualidade. Diz a palavra de Deus em 1 Samuel 3,
14, 17, eu não sei. Diz que Samuel ele já trabalhava no templo há muitos anos. E diz lá bem assim, estava escrito assim, e ele não conhecia a Deus. A mãe entregou ele desde novinho, ele foi ficando no templo, e foi. E lá fala assim, ó, ele não conhecia a Deus, só conheceu o dia que Deus mudou a atmosfera, Deus entrou, mudou a atmosfera, fez e começou a chamar Samuel. Todo mundo conhece aquela. É só naquele dia que ele conheceu a Deus, naquele dia. Eu quero convidar a você hoje a conhecer a Deus. Porque toda vez que a gente conhece a Deus, a gente começa a viver de forma diferente. Toda vez que a gente conhece verdadeiramente Deus, e a gente pega a palavra de Deus e coloca no nosso coração, a gente entende o chamado, porque a gente tem que entender chamado. Uma vida sem chamado é muito ruim, querido. Uma vida sem propósito é uma vida vazia demais. Tem pessoas prosperando em onde Deus não quer que prosperem. Eu vou falar uma coisa para você, que vida vazia. Coisa boa estar na presença do Senhor e viver no caminho que Ele traça para a gente passar, da gente seguir. Hoje eu quero falar um pouco sobre Josias. Josias diz a palavra que com 8 anos, com 34, fala assim, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Naquele tempo, a pessoa reinar 30 e poucos anos, posso falar para você, não era fácil não, porque a todo tempo os inimigos estavam à porta. Ele começou a reinar com 8 anos, Anderson, 8 anos de idade. Foi imbuído a ele responsabilidades e ele começou ali a sua trajetória de rei. Quantos de nós com 8 anos só querem brincar? Quantos de nós só querem... Até hoje, tem gente com 20, 30 anos que ainda não assumiu responsabilidade, não adquiriu maturidade para nada. Tem muita gente que fica com mamãe até hoje, fala assim, meu filho, vem cá, meu filho. Com aquela coisinha, você está entendendo? As pessoas não têm, até hoje, uma responsabilidade. Não conseguiram dissociar. Aquilo que Abraão fala, sai da tua terra e da tua parentela, vai criar, porque Deus quer te constituir como família. É você, sua esposa e filhos. Hoje em dia é um troço complicado que tem influência de sogra, tem influência do cão, do cachorro, do papagaio, do bicho que tem influência. Eu posso falar para você, eu não suporto isso. Eu não suporto, nem a Bíblia fala que eu tenho que suportar certas coisas. E Josias, ele filho de Amon, o pai dele morre numa conspirata ou numa conspiração dentro do palácio, ele ainda novinho. O pai dele é assassinado dentro do palácio. Aminon, filho de Manassés, os reis que antecederam ele fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mal aos olhos do Senhor. Só que tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele teve seu avô, um dos maiores facínoras da história do povo de Deus. Aminon acompanhou, reinou pouquinho, reinou 2 anos só, e morreu numa conspiração, mataram, numa conspiração, também fazendo só pichotada, só troço errado. E me nasce Josias como descendente primeiro a coroa, ele assume e ele diz a palavra que ele quis seguir o caminho do seu pai, que o antecedeu, o pai Davi. Ele quis seguir o caminho de Davi. Eu quero falar essa noite para você que é jovem que está aqui, você que é adolescente que está aqui. Nossa igreja tem muitos jovens, muitos adolescentes. Uma idade que para muitas pessoas, muitos profissionais, falam que é uma idade muito complicada, uma fase, meu Deus, difícil.
Uma fase que, uma hora quer, outra hora não quer, uma coisa, a gente tem que ficar de olho, meu Deus, uma coisa, né? Tem umas coisas assim. Mas eu quero mostrar aqui, através da palavra de Deus, que é possível a pessoa ser adolescente, a pessoa ser jovem e ter responsabilidades. É possível. Querer andar, ou querer. Para mim, você sabe como é que eu ando direito? É o querer. É o meu querer, eu quero. Sabe? A palavra de Deus aqui me mostra uma criança que assume um reinado e ele quer seguir não o caminho do seu pai, não o caminho do seu avô, mas o caminho do seu antepassado Davi, porque ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Posso falar para você, eu sei que muitos aqui têm casas que são divididas, tem pais que são alcoólatras, mães drogadas, isso passa, querido. Isso não é, querido, na nossa vida, o fator que vai determinar, o fator determinante que vai determinar o meu caráter pelo resto da minha vida. Não vai, queridos. Isso não vai sepultar, sabe, em mim o destino profético que Deus traçou para a minha vida. Isso não vai extinguir, isso não vai eximir em mim. Não, porque meu pai fez. Aí você vai se revoltar. Eu não conheci o meu pai. E você vai viver, querido, eu estou falando para você hoje. A palavra de Deus, ela fala que você tem plena condição de seguir um caminho de justiça com o Senhor. Você tem plena condição. Esse menino, diz a palavra do Senhor, diz que ele fez o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Diz a palavra do Senhor em Mateus que ele faz parte da genealogia de Jesus. Ele era parente de Jesus. Ele foi o último rei piedoso, o último rei bondoso. Ele é mencionado em Cantares de Salomão, é mencionado o nome de Josias, porque ele andava segundo o coração do Senhor. Como eu disse, Josias se tornou rei com 8 anos de idade, após o assassinato do seu pai. Reinou por 30 anos, descrito como um rei muito justo, um rei que não se desviou. Mencionado na genealogia de Jesus, né? E ele começou o trabalho. Ele implantou uma reforma no reino de Israel, uma reforma. Você quer andar segundo o coração de Deus? Implemente uma reforma na sua vida. Tem gente que quer Deus, mas quer Deus de um estado religioso. Eu quero Deus, eu vou sentar aqui, eu vou fazer 60 orações, vou me benzer 400 vezes, vou levantar e vou subir. Mas, querido, você não vai largar de safadeza, não vai adiantar nada, querido. Você não vai andar, você não vai virar homem, você não vai falar a verdade, você não vai pagar o que deve, você não vai ajeitar as coisas que precisam ser ajeitadas na vida para falar para você. Não adianta de nada, querido. Se você não, porque eu quero Deus, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Não, que eu vou subir um monte, eu vou descer um monte, eu vou descer no monte, vou fazer corrente de oração. Mas eu vou falar uma coisa para você, se você não tratar bem a sua esposa, querido, não está te valendo nada, querido, isso. Se você não amar os seus filhos, se você não amar a sua esposa, se você não for uma pessoa bem vista no meio que você vive, na sociedade, querido, que você vive, você não é um homem segundo o coração de Deus. A gente tem que se acertar. E Josias me mostrou, mesmo numa situação de calamidade, ele nasceu num tempo adverso, num tempo difícil, onde mataram seu pai dentro de um palácio. Ele, posso falar, para uma criança, isso é uma coisa terrível. Mas mesmo assim, ele decidiu. Não queria saber daquilo, ele queria saber as histórias que chegaram a ele de um rei justo que houve lá no passado. Ele queria andar segundo o coração de Deus. Ele queria andar. E começa ele a fazer as reformas.
Ele ousou a mudar a sua vida. Posso falar uma coisa para você? Se a gente não ousar, Tamires, mudar a nossa vida, o contexto, a gente não consegue. Posso falar, você não vai conseguir conhecer a Deus. Porque Deus, Ele quer te conhecer. Mas primeiro, querido, você não vai conhecer a Deus da forma que você chegou, com a forma que você é. A palavra fala assim, para você vir como você está. Mas agora, permanecer, querido, você não vai. Porque a presença de Deus, quando a gente quer verdadeiramente o Senhor, quando a gente quer e deseja verdadeiramente mudança de vida, querido, você vai começar a mudar. Você vai mudar, você vai falar assim, não, eu não ando mais lá, eu não frequento mais essa roda, eu não sento nessa mesa, na minha casa não se entra mais isso, não se fala, eu não participo de assunto, eu não trago diante dos meus olhos pornografia, eu não trago diante dos meus olhos coisas erradas, coisas, sabe, que não vão me edificar em nada. Eu canso de falar aqui, mas pastor, o que tem isso? Querido, você tem uma alma dentro de você. Você tem uma alma dentro de você. Eu batalho com a minha alma todos os dias, querido. Eu batalho com a minha alma todos os dias. Porque ela quer ganhar mundo. Ela quer vazar fora. Ela quer botar os olhos naquilo que não pode. Ela quer ter aquilo que não pode. Ela quer ir aonde não pode. Ela quer escutar. Ela dá saudade, como o povo da saudade do Egito. O maná já fica enjoado. Se deixar o maná, fica enjoado. Deus tem servido, Deus tem falado, Deus tem criado o ambiente, Deus tem feito grandes coisas, Deus tem trazido paz, Deus tem trazido provisão. Mas mesmo assim, daqui a pouco, posso falar, a alma, ela formiga dentro da gente, querido. Agora, se você se alimentar, bota os olhos, querido, naquilo que não deve, pronto, você agradou a alma. Você agradou a alma. O centro das suas emoções. Aí fica difícil, querido. Aí você vai ficar difícil você permanecer em certos lugares. Você vai estar difícil de você se alegrar em certos lugares. Por quê? Você tem botado os seus olhos naquilo que não é para colocar. Eu sei direitinho, querido, aonde eu posso colocar os meus olhos. Tem certas coisas que eu faço assim, nem passo. A pergunta é se você não viu, não. Eu não. Mas isso não tem problema. Não, mas eu não quero nem saber se tem problema. Eu estou diminuindo as coisas que eu estou vendo, sabe? Eu estou diminuindo as coisas que eu estou vendo, sabe? Para ler, eu estou ficando bitolado, né? O negócio de falar bitolado. E você ficou bitolado. Bitolado é limite. Eu tenho meus limites, querido, de ver. Minha esposa olha para mim, esses dias eu estava dentro do comércio dela, ela conversando comigo. Mas essa moça aí a moça sentada do meu lado. Mas essa moça aí que, você viu? Eu falei, eu não vi, ela estava do meu lado, mas eu não gosto de ficar olhando para as pessoas, você está entendendo? Eu tenho, para falar, eu evito de ficar cruzando olhares, sabe lá, Jesus, eu não gosto. Ela falou, você não viu lá? Mas eu estava do seu lado. Eu falei, não vi, minha filha. Eu posso falar, eu estava olhando, tinha um hino passando na televisão, eu estava intertido com aquilo, eu não vi. Eu não vi. Eu prefiro colocar os olhos, querido, naquilo que vai medir. Por quê? Sei lá, um dispositivo que eu tenho comigo. Um dispositivo de não pesar a minha alma. De pesar o meu espírito. É botar os meus olhos naquilo que... Sabe? Mas isso não tem problema. Tá bom, querido. Que não tenha problema. Mas eu também não vou, sabe? Botar os olhos. Dá licença. Né? Não quero botar a mão nisso. Então... ele começou a abolir, no reinado, Josias começa a tirar a idolatria. Ele novinho, ele começou a acabar com a idolatria. E o que é idolatria? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, querido. Quanto tempo você ora durante o dia, querido? Você já marcou quanto tempo você ora por dia? Você já delimitou, fala assim, esse tempo você deu de oferta para o Senhor? Mas falar para você, é bonito isso, fala assim, esse tempo aqui eu vou dar de oferta para o Senhor. É minha oferta de tempo, meu tempo. É o tempo que supostamente seria meu, mas eu vou dar para o Senhor de oferta. Não é oferta? Eu dou isso aqui para o Senhor. Eu dou quantas vezes para você? Não, é todo dia eu dou isso aqui para o Senhor. É bonito, para falar para você. Isso é bonito, sabe, querido? É bonito, sabe? Todo dia eu dou isso aqui, ó. Você dá, tem muita gente que é muito fácil. Você dá tempo, você dá dinheiro, você dá isso, você dá aquilo. Mas para falar para você, não, tem gente que dá dinheiro para não dar o tempo. Porque o meu tempo é muito precioso, eu não posso parar.
Posso falar para você, Deus, quando ele entrou na minha vida, Ele me pediu muito, querido. Ele me pede muito. E posso falar, glórias a Deus por Ele me pedir, porque o mundo, sabe, ele me roubava tudo, mas Deus, Ele está me pedindo e eu estou dando. Eu estou assim, toma, Senhor, toma tempo, toma vida, dou minha vida para o Senhor. Dou minha vida para o Senhor. Josias, ele começa a acabar com a idolatria no reino. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar do Senhor na sua vida. Tem muita gente que fala assim, não, mas para falar para você, vai ver quanto tempo você gasta, querido. Alisando aquele carro que você gosta. Quanto tempo você leva, querido? Fazendo, sabe, dobrando certas coisas, fazendo certas coisas na sua vida, vendo figurinha, vendo aquilo outro. Vê quem gosta de Copa, de figurinha de Copa. Tem um camarada que trabalha comigo, ele completou uns 6 ou 7 álbuns. Você precisa ver como é que ele ficava com aquilo. Ele saía do serviço na hora do almoço, ficava pela praça, onde eu trabalho, trocando figurinha, para falar para você, olha, ele passava tempo com aquilo. E para falar, pergunta que quantas vezes ele orou para o Senhor naquele dia? Nenhuma, querido. Nós somos uma fábrica de idolatria, querido. Nós somos uma fábrica de idolatria. Qualquer coisa, você pega vendo uma série de televisão, enquanto você não acabar aquilo, você não sossega, mas a oração você corta assim, 2 minutos. Ó. Sua oração, você não dá continuidade nela com o Senhor de jeito maneiro. Isso é o quê? Idolatria. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar acima de tudo na nossa vida. E Josias, ele começa a abolir a idolatria. Cedo, ele com 16 anos, o rei Josias começou a buscar a Deus, e ele não tinha 20 anos ainda, quando proclamou uma guerra contra a idolatria no reino. E posso falar uma coisa para você? Se a gente olhar o texto para um menino, um garoto de 16 anos, o que ele fez foi coisa de reis antigos, pessoas que já tinham um certo tempo com Deus, porque ele mandava, ele não somente mandava, ele ia junto para derribar os altares, os baalins, ele ia junto para ver, ele queria aquilo exterminado no reino dele. 16 anos. E você viu o que ele fazia? Ele derribava, queimava e jogava em cima dos corpos daquele povo que era sacrificado. Posso falar uma coisa para você? Purificando o reinado. Purificando porque ele soube do Deus de Davi, porque ele nunca viu, querido, naquilo no reino dele. Ele soube. Porque antes dele veio o pai morreu. Antes do pai veio Manassés, que passou muitos anos. Ele não conheceu, ele era pequenininho, ele não teve contato com esse Deus, que ele ouviu e quis seguir. Tem muita gente hoje que se apresenta a esse Deus, querido. Ele quer alterar o culto, alterar a forma para se adaptar às suas vontades. Não. O Deus conforme Ele é, conforme Ele faz, e aquilo, a vida que Deus propõe, isso Ele não quer. Ele quer, sabe, adaptação. Ele quer adaptar o Evangelho à sua vida, porque a sua vida é lindíssima. A sua vida é maravilhosa. Tem muita gente que entra numa igreja, né, começa a dar seus primeiros passos na religião, e não passa 2 tempos, daqui a pouco eles se sentem juízes. Eles se sentem juízes. Inquisidores. Começa a dar os primeiros passos. Ainda não mergulharam, ainda não se aprofundaram. Aliás, pelo que eu estou vendo, a água só bate no dedão do pé. Ainda não mergulhou na coisa de jeito maneira. Mas se posso falar uma coisa para você? Para fazer assim, ó, só uma máquina, ó. Só uma máquina. Fulano. Você está entendendo? Pessoas que não se converteram, não mudaram o coração. Sabe, acharam no templo um entretenimento. Estão aqui se entretendo. Né? Se entretendo. Porque o Evangelho, querido, ele é mudança. O Evangelho de Cristo é transformação. O Evangelho de Cristo é santidade, é pureza, é nobreza.
A exposição à palavra do Senhor, ao louvor. Que louvor, querido, poderoso. Se você fica aqui, querido, ó, se o seu louvor para o Senhor é isso aqui, querido, ó. Manda unção sobre mim para profetizar. Né? Vou falar uma coisa para você. Você deve ir para macumba, porque na macumba vai bater um tambor, vão te sentar um galho no lombo para você andar, você louvar. Porque, querido, para o Senhor, querido, eu louvo. Eu adoro o Senhor, querido. Que adoração é essa, querido, que eu vou chegar assim, ó. Parece que eu estou tísico. Pessoa tísica, opilada, como dizia meu avô, pessoa está opilada. Querido, aos pés do Senhor eu tenho que dançar, querido. Eu tenho que adorar, querido. Eu tenho que louvar ao Senhor, querido. Porque aqui, querido, é o lugar de eu largar no altar o meu problema, a minha discórdia, o problema de marido que eu tenho com mulher, o problema com filho. Aqui posso falar para você, é lugar de você esquecer essas coisas todas, querido. E agora, falar assim, ó, toma, Senhor, no altar, e vai louvar e vai adorar o Senhor. Se você chegar aqui, trunfar a cara, achar ruim, vai dar certo? Vai não, querido. Vai não, querido. Ana, toda vez que ela ia para o templo, ela não adorava, querido. Ela ia zangada com Penina. Toda vez, todo ano, ia uma vez por ano. Todo ano ela não adorava. Porque naquele tempo era o culto, você tinha que levar a ovelha, mas tinha que comer. Você não adiantava, mas você tinha que comer. O peito era para um, eu sabia disso teológico. As partes eram e partes ficavam para a família, que trouxe para fazer aquela comunhão. Aquilo fazia parte do culto ao Senhor. Tem muita gente que chega na igreja, eu só quero louvar. Eu só quero louvar. Aí você vai cantar aquele hino hoje, parece aquele maluco que tem na rua, né? Tem calendário. Tem um maluco lá na minha terra que ficava assim, tem calendário. Né? Aqui, a pessoa só chega, não participa das coisas. Querido, participe do culto, querido. Participe do culto. Não, é porque, né? Aí começa igual aquele Barzilai na Bíblia. É porque eu estou velho, é porque eu estou isso, é porque eu estou aquilo. Meu irmão, aqui é lugar de cura, querido. A gente cura, querido, dançando para o Senhor. A gente é curado louvando ao Senhor, derramando no altar do Senhor. Agora você vem para aqui e fica assim, aquela cara de Santa Terezinha, aquele negocinho assim, Irmão, pode falar para você, isso aqui não é isso não, velho. Você não vai andar para frente aqui não, querido. Aqui, querido, você tem que louvar o Senhor, querido. Louvar, adorar o Senhor. Se encher do Espírito Santo de Deus, querido. Para ele, a unção quebrar jugo, quebrar problema, quebrar maldição, querido. E a gente poder, a vida da nossa andar, senão a vida da gente não anda não. Então, cedo, com 16 anos, o rei Josias começou a procurar, a buscar a Deus. Ele começou o quê? A procurar a Deus. Com 16, jovens, ele começou a buscar a Deus com 16 anos de idade. Vocês estão buscando o quê com 16 anos? O que vocês estão buscando com 16 anos? Aquela coisinha, mulherzinha, não lava nem uns fundilhos. Está procurando, olha que pão. Vai falar para você, a realidade é outra, né, Tamir? A realidade é outra, Tamir. A realidade é outra. Mas a realidade é boa, é gostosa, né, Tamir? Quando a gente chega, você ter esse compromisso todo dia, né? Ter essas coisas, isso é bom, querido, isso é gostoso. A vida não é só os devaneios da mocidade, não, querido. Ele com 16 anos, ele fez assim, ele começou a buscar a Deus. E posso falar, ele encontrou a Deus. Ele encontrou a Deus. Porque só acha quem busca. Só acha quem busca. Posso falar para você, no seu secreto, fala assim, Senhor, eu quero te achar. Senhor, eu quero te achar. Eu quero sentir o Senhor. A palavra de Deus está em 2 Crônicas 15, que se você buscar, ele vai se deixar achar, querido. Ele vai se deixar achar. Mas se você não buscar, você não vai achar ele, não. Vamos buscar o Senhor. Vamos nos empoderar. A palavra desses dias eu falei que é tempo da gente se empoderar. Né? Então, como disse, ele proclamou guerra contra a idolatria. Tem uma fugitiva ali,
Só podia ser, né? Ele declarou uma guerra aberta. E no versículo 8, ele começa a reparar o templo do Senhor. Um rei que começou novo, mas com sabedoria. Ele começou a reparar o templo do Senhor. O que diz aí no versículo 8? No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Mazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Meus irmãos, é tempo da gente reparar a casa do Senhor, não é? É tempo da gente reparar a casa do Senhor. A casa, nossa casa, a gente costuma botar regras e horários, não tem? Não tem? Na casa do Senhor. Diz a palavra que ele, depois que acabou com a idolatria, ele começou a reparar a casa do Senhor. É onde é a casa do Senhor, querido? Vamos nós. Ele começou a reparar a casa do Senhor. E como eu falo para você, na nossa casa, a gente tem horários, a gente tem regras. Por que a casa do Senhor, a gente não regra ela? A gente faz conforme quer. Por que a gente não institui um tempo? É aquilo que eu falei, um tempo para o Senhor. Eu sempre toco nesse assunto. Quando a gente trabalha numa empresa, quando a gente entra para trabalhar, tem lugar na minha, tem biometria, e o outro tem ponto, né, mecânico, o outro tem de outras formas. Tem uns agora que no celular, tem uma terceirizada que trabalha no celular, mas aquilo tem a localização deles, mostra até onde eles estão, né, para o ponto. Aí você vê. Para isso, todo mundo tem que estar no lugar e está todo mundo bonitinho, porque se você chegou atrasado, vai descontar no seu salário. Agora, se as coisas de Deus tivessem um relógio biométrico, a oração tivesse um ponto biométrico, para você fazer e você registrar a sua oração, as suas coisas de Deus. Vou falar uma coisa para você, no final do mês você receberia quanto esse mês? No ponto. Será que a gente estava legal? Será que não ia faltar nada? Ou a gente ia uma horinha extra, caiu uma hora extra para a gente? Hein? Aí você vê aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, seu tesouro está na casa do Senhor. Suas coisas estão na casa do Senhor. Meus irmãos, temos vivido tempos trabalhosos, tempos difíceis. Eu não sei se os olhos de vocês estão bons, se os olhos de vocês estão alinhados com as coisas do Senhor. Porque eu vou falar uma coisa para você, aquele que está alinhado com o Senhor, ele está olhando mais para longe um bocadinho, ele não está olhando, sabe? Aquela vasilha só de canjica, não está olhando aquela dispensazinha, não está olhando só aquilo não. Porque eu posso falar para você, há rumores de guerra. Há vários profetas, homens de Deus, há vários pastores se levantando e falando que nós vamos viver um tempo de guerra, num tempo de privação. Vocês não estão olhando? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou acompanhando, eu não estou acompanhando muita notícia de rádio, muita notícia de televisão, mas essas notícias eu estou de olho nelas, queridos. Elas que me norteiam. Eu escutei hoje de um homem grande de Deus, um grande homem de Deus, ele falando, um homem que eu gosto e estou anuindo tudo que ele fala, não é de hoje, que é homem. Ele falou assim, prestem atenção, nós vamos passar por grande tribulação. Mas como homem de Deus, ele falou assim, glorifiquem o Senhor, isso vai ser para nos purificar. Quando que o povo de Deus não teve, querido? Passado, quando não passou por tribulação, por grande tribulação. Meus irmãos, a gente tem que ficar muito esperto, porque senão a gente só vê aquelas coisinhas que estão à nossa volta.
A gente fica só vendo o nosso quadradinho, tá bonitinho, o amor tá bonito, aquela coisinha tá bonitinho. Meus irmãos, orem ao Senhor, orem ao Senhor. Hoje eu estava do lado da minha esposa, eu falei com ela, falei assim aqui, ó, botou hoje, falando para o povo de Deus, fica esperto, que a coisa vai apertar. O crivo vai ficar estreitinho e apertado para a gente nesse tempo. Agora, o justo, ele vai viver pela fé. O justo, ele vive pela fé. A gente vai ter que viver como povo. Ou a gente aprende a viver como povo, ou a gente vai ser comido. A gente vai ser comida de leão. A gente vai ser comida de leão. Daqui a pouco você está barganhando a fé. A gente tem que aprender a andar como povo nesse tempo. Diz a palavra de Deus que Josias, após acabar com a idolatria, ele começou a restaurar o templo do Senhor. Restaurar o templo do Senhor. Tem muita gente que fica se apanelando, se enchendo de quinquilharia, fazendo planos, fazendo isso o tempo todo. Mas agora, arrume tempo para se edificar. Edificando, você está fortalecendo a sua casa espiritual, se enchendo do Espírito Santo. Porque eu vou falar uma coisa para você, se assim você não fizer, querido. Josias, com 16 anos, ele começou a buscar o Senhor. E ele achou graça do Senhor. E ele achou muita graça do Senhor, porque o Senhor deu paz no seu reinado. Posso falar, a guerra estava na sua volta, Neco, sabe, do Egito, Babilônia, assírios, eles estavam todos à sua volta. Mas como é que ele estava? Guardado pelo Senhor. Guardado pelo Senhor. Você sabe por quê? Ele estava buscando o Senhor. Um novinho, o Senhor falou assim, quero ver botar a mão nesse menino. Ele está me buscando. Ele me quer. Ele quer andar comigo. Fechou, querido. Fechou. Nada botou a mão nele. Deus deu paz a ele. Deus deu segurança. Porque primeiro ele estava buscando a quem, querido? Primeiro ele foi fazer a reforma. E reforma é reforma. Você sabe o que é reforma? Você sabe o que é reforma, Tamir? Não é você está com a casa. É passar um cal, dar uma limpezinha. Reforma não é dar limpezinha, não, Tamires. Se for para deixar da mesma forma, não é reforma, é restauração. Reforma é melhoria. Se você orava 15 horas, 30 minutos. Dobra. Quer ver? Viu um milagre até agora mesmo. Posso falar para você? Mas é para subir o patamar. Quer ver mais? Sobe o patamar. Aumenta a adoração. Josias, ele não parou, ele foi buscando a Deus. Daqui a pouco ele falou, vou reformar a casa, eu vou reformar a casa. Daqui a pouco diz a palavra do Senhor, que ele não parou por aí. 26 anos de idade, ele começa a reparar o templo. No versículo 8 ao versículo 13 fala sobre isso. Ele começa a chamar os levitas, começa a chamar o povo, os artífices, começou a chamar aqueles que sabiam fazer, os levitas, aqueles que eram músicos. Ele começou a chamar todos para a casa do Senhor. Você mexe com pedreiro, você vai ajudar na casa do Senhor. Você mexe com fundição, você vai fazer para o Senhor. Você vai fazer as portas, você vai fazer as trancas, você vai fazer. Todo mundo doava, querido, do seu trabalho, da sua mão de obra. Para quê? Ele botou todo mundo para reparar a casa do Senhor. Todo mundo para reparar a casa do Senhor. Eu amo isso, sabe, querido? É povo, é a liderança, é uma liderança sadia. Uma liderança. Ele chama o povo e começa. Aí começa assim, e foram que sumo sacerdote entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam a porta tinham juntado, o dinheiro provido de mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles entregaram aos que dirigiam a obra e tinham seu cargo na casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores da casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa.
Deram-no os carpinteiros, edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas dos reis de Judá, e deixaram cair, porque deixaram os reis de Judá, deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, e os filhos dos coatitas, para superintendentes a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos, músicos, eram superintendentes dos carregadores, e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Meus irmãos, todos da casa do Senhor ajudavam a reforma da casa do Senhor. Todos davam a sua parcela, davam um pouco de si para a casa do Senhor. E diz a palavra do Senhor no versículo 14. Você sabe um troço que é interessante nessa passagem? Você sabe que o livro da lei, ele tinha se perdido. O livro da lei, hoje nós temos várias Bíblias, né? Milhares, é o livro que mais, né, é lido e mais, né, é impresso no mundo, é a Bíblia. Mas no tempo só havia uma escritura. E por causa dos reis antecessores que fizeram que era mal aos olhos do Senhor, o livro da lei tinha se perdido. Imagina como é que estava. Como é que a gente anda sem a lei do Senhor? Ah, mas tem a Constituição. Mas você sabia que a Constituição americana, que é dita como uma das melhores do mundo, ela é pautada na palavra de Deus, querido? Ela é pautada na palavra de Deus. Ela não tem emendas como as nossas, tem emenda, tem adendos. Ela não tem nada disso. Ela é pautada na palavra de Deus. E como é que andava assim naquele tempo sem a palavra de Deus? Eu faço uma ideia, a loucura que devia ser. A loucura que devia estar. Né? Cada um faz a sua lei, cada um fazia o que queria, e aquela loucura. E posso falar uma coisa para você, nos dias atuais, se deixar, as pessoas querem viver desse jeito, querido. Querem viver do mesmo jeito. Fala em Bíblia com certas pessoas. Vamos cá ler a Bíblia aqui, meu Deus do céu. Para você, é vampiro vendo bala de. Vendo alho, aqueles troços, sai correndo. Assim, que papo é esse? Isso não serve para mim, não. Que Bíblia que nada. Que lei que nada. Eu já tenho a minha. Eu preciso todo dia de saber, querido, da palavra de Deus. Eu preciso da lei do Senhor todo dia e meditar dela de dia e de noite. Porque senão eu começo a ficar ruim. Eu fico ruim como marido, eu fico ruim como pai, eu fico ruim como pastor, eu fico ruim como qualquer coisa na vida. Péssimo profissional, porque a palavra de Deus é quem me bota para frente, querido. Em Colossenses fala que aquele que trabalha primeiramente para Deus. Agora, se você trabalha para Deus, querido, você tem que fazer o melhor. Seja onde você está trabalhando, você tem que fazer o melhor para o Senhor, querido. Então, querido, a lei do Senhor é que me faz uma pessoa melhor. E diz a palavra no versículo 14, que Ilquias, né, era o sacerdote. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou aos teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido a palavra da lei, rasgou as suas vestes. Você sabe o que muitos estudiosos falam? Que ele leu o Deuteronômio, que é o livro da lei. Lá fala sobre bênçãos e maldições. Ele leu o Deuteronômio, viu o que o povo ainda continuava a fazer. Ele rasgou a veste e falou assim: meu Deus do céu, olha que desgraça que está esse mundo na minha volta. Ele rasgou, né? Ele rasgou as suas vestes. Ordenou o rei Ilquias a Acão, filho de Safã, e Abdom, filho de Mica, e Safã,
o escrivão e Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, mas para fazerem tudo quanto está escrito nesse livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda. Ele vai ter com Hulda, a profetisa, para saber dela, o que poderia ser feito para aplacar o furor do Senhor. Porque eu vou falar uma coisa para vocês: Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. A gente vai, o servo do Senhor, ele está falando, o pastor está falando, o líder está falando, anda por aqui, Lavínia, anda por aqui, Lavínia, anda por aqui, Lavínia, você está andando para cá, você está bandeando para um lado, você está pensando, você anda para aqui, Lavínia, posso falar para você? Tá. Aí você anda errado, mas daqui a pouco você volta para o caminho, mas para falar o tempo que você passou no errado, Deus vai te cobrar esse tempo. Né? Ele te cobra o tempo. Ele me cobra, me cobrou o tempo, sabe? Porque ele está falando que você anda por aqui. Anda por aqui. E para falar, ele é Deus, ele não vai trocar figurinha com você, querido. Ele está falando para você andar por aqui, é porque você tem que andar por aqui. Ele não vai trocar, ele não... Anda por aqui, meu filho. Não tem aquela coisinha com a gente, não, querido. Manoel, ele anda por aqui, Manoel. Daqui a pouco você está com uma perna ruim. Ele está falando você para você andar por aqui. A gente, hoje em dia, a gente gosta de relativizar. Tem muita gente que fala que não para umas coisas, mas para outras, são o mundo de relativismo, querido. Mundo de relativismo. Eu lembro quando eu estava no mundo de vício, meu mundo estava errado, eu bebia, eu saía, eu era adolescente problemático, eu vivia dando trabalho ao meu pai, vivia dando trabalho com minha mãe, eu capotava de carro, outra hora era polícia na porta de casa, era cheio de problema na minha vida, arrumava só problema. Aí meu pai teve uma hora, meu pai está sempre falando comigo, meu filho, vê lá, querido, Sempre, uma vez ele falou comigo assim, tal hora a porta fecha, não abre mais não. Essa hora eu vou dormir. Aí um dia, doidado, fui pai, vai abrir não. Que bobagem que eu fui arrumar na minha vida. Um dia ele deixou aberto, eu nem desconfiei, eu falei, ganhei no cansaço. Rapaz, não estava atrás da porta, mas que lambada que eu tomei. Nossa, mãe, nossa, curou a maluquice todinha. Nossa, eu falei, nossa, mãe. Que ignorância, Jesus. Falei, Eu falei com você, agora na outra eu nem mais chamava. Né? Dormia no bolo de areia que tinha em frente de casa, de qualquer jeito. Mas quero ver chamar. Mas agora tem gente que vai chegar, não tem hora. É meu menina, é meu menino. Não, tá bom, deixa o menino dormir na rua. Aí vai ele, vai ela, vai o vício, aquilo vira uma porta aberta para doideira, vai vomitando casa, vai vomitando banheiro, vai fazendo aquela nojeira, sabe? E você tem que aturar, porque você tem que acordar. Não vai embora não, meu filho. Mamãe está preocupada com você. Você sabe o que é isso? É o relativismo que eu estou falando, que tem um monte de gente doente. Um monte de gente doente. Doente. Meu pai uma vez falou comigo, você sabe o que eu fiz? No mesmo tempo eu arrumei um canto para mim. Eu falei assim, eu já entendi que lá não me cabia mais, querido, porque lá era casa de servo do Senhor. Meu pai não tem que sentir o cheiro do cigarro que eu fumava na minha mão, querido. Não tem, porque ele é santo. Ele optou por santidade. Ele não tem que matar a minha larica. Eu chegava enlaricado dentro de casa, eu bebia, comia, eu nem sabia o que eu estava comendo. Ele não tinha que fazer nada, ele não tinha que sair do bolso dele nada disso. Eu que ficasse com fome lá de fora, querido. Mas tem muita gente que abre a portinha de casa, vem cá, mamãe vai fazer uma canjinha para você. Sim. Irmão, a gente tem que acabar com essas coisas. Você sabe por que nasce um monte de gente maluca, querido? É porque acha base, querido. Tem gente que calça, eu não achei nada disso, querido, na minha casa. Mas seu pai nada. Meu pai vai ver que é boa. Meu pai sabe quem ele é, querido. Quem Deus fez ele. Para falar para você que
Eu sempre falo lá em casa com meus filhos, querido, vocês são minhas amigas e papai vai estar com você, até o momento que vocês andar direito comigo. Agora, se você andar errado comigo, se você trair minha confiança, eu trato você igual qualquer vagabundo lá de fora. Eu vou te dar um pescoção, vou te dar no pé da orelha e vou falar para você, vocês vão passar ruim comigo. Porque eu tenho horror de traição, eu tenho horror de safadeza. Eu ando direito com vocês, sou honesto com vocês. E não vou aceitar isso comigo. A mão de papai é pesado? É pesado. Agora, erra com Deus, a mão de Deus é mais pesada ainda. Querido. Você vai viver uma infelicidade o resto da sua vida, querido. Você vai tentar ribar e você não vai, querido. Aí é mais fácil você ficar com aquele negócio. É porque, sabe como é que eu sou? Eu não sei como é que isso é, não. Tadinho. Ai, tadinho. Aí junta aquele monte de titia, de um monte de coisinha. Ai, tadinho do bichinho. Tadinho nada, querido. Autocomiseração. Você está amaldiçoando a vida dele. Manda ele se virar, querido. Vai andar, vai trabalhar. Eu entrei, rapaz, eu limpava a caixa de gordura, fazia o que precisava, limpei quintal, fui assistente de pedreiro, fui o caramba que for. Você está pensando o quê? Que eu vai ser ministro? Eu com essa vida que eu tinha, vai ser ministro, né? Ai, não, titia. Titia escambau, querido. Vira homem, rapaz. Vira homem, rapaz. Vamos trabalhar, rapaz. Vamos ajudar, rapaz. Vamos ajudar em casa. Vamos trabalhar, rapaz. E para falar para você, para perto de mim não, que eu te dou um pescoção, moleque. Vagabundo, ordinário. Sabe, eu vou te falar o que você é, que você é vagabundo. Para falar assim, malandro, que eu dou aula para vocês, querido, de malandragem. Fugir da escola. Vem de história comigo, não. Vamos mandar, rapaz. Vamos mandar, vamos somar, rapaz. 16, 8 anos foi posto como rei. Ele procurou referências, porque ele na sua volta ele não tinha. Mas ele procurou uma referência boa. Qual rei bom? Você não tem dentro da sua casa? Cola com o pastor, querido. Vão cá, vão andar comigo. Vão andar comigo. Quer ser homem? Vão andar comigo, querido. Vão andar comigo. Vamos procurar, querido. Vamos procurar o que fazer. Vai ficar o quê? Mamãe, aposentadoria de mamãe, tá boa, né? Tá botando uma comidinha dentro de casa, ainda tem. Tá vivendo vida medíocre e vida pequenininha. Daqui a pouco está falando igual um monte de gente que não teve oportunidade na vida. Está sabotando a vida. Está acabando com a vida. Vai meter os peitos, querido. Aí um monte de loja vai pedir emprego. Ora ao Senhor e fala assim, vou pedir, o Senhor abre porta. Seja honesto, seja fiel. Ande direito com o Senhor. As portas vão se abrir, querido. Tem um companheiro meu que nasceu comigo lá, viveu a vida comigo. Não, você arrumava a porta assim, nós como mulher, não arrumava, não, isso não serve para mim não. Trabalhar por isso eu não trabalho não. Falava assim, poxa vida, mas não tem. Não quis estudar, né? Não quis se qualificar, se especializar em nada. Não, isso aí não foi não. Aí eu fui olhar com ele, rapaz, você vai fazer uma prova para ministro, na hora você vai ser ministro. Para ministro, você tem cara de ministro, primo. Eu vou falar uma coisa para você, meu Deus do céu. Aí a gente fala que Deus não ajuda. Que Deus não ajuda o quê, querido? Deus quer ajudar. Chega para o pastor, chega para um obreiro da igreja e fala assim, meu irmão, vê lá onde tem uma coisinha, fica esperto para mim, para arrumar uma colocação, arrumar uma coisinha para mim arrumar uma batalha. Aí, é isso aí. Se você não for justo no pouco, querido, no muito também, Deus também não te coloca, querido. Você quer começar como um arranha-céu? Não, vai começar com a minha água. Vai começar com a minha água. Como quando nós viemos para cá, mano, como é que foi? No Rio, não. Nós viemos para cá, nós dois, sabe? 2 imigrantes, todo problemático, eu saindo de um vício, saindo. Eu tentando uma briga de um vício danado, uma dependência química, um troço horroroso. Eu vim para cá, a kitnet desse tamanhozinho, ela grávida, parecia um Titanic. Aqui, ela manobrava assim, passava a barriga na pia e derrubava os pratos. Que troço. Sabe, pernilongo, abria a porta, os pernilongos. Parece aquele kamikaze. Que troço dentro de casa. Aquele pernilongueiro, aquele troço. E nós dois, para falar para o senhor, começou nós dois aí, querido. Vamos trabalhar, vamos. Que herança? Não esperando herança, não estou esperando herança de nada, não, querido. E vamos nós dois. Estou esperando para falar para você, vamos embora nós dois. Ela uma cabeleireirazinha que fazia essa escovinha dela. E eu cavador de buraco. Eu só era cavador, eu entrei como servente na empresa, eu cavava buraco. Não tem?
A prova que eu fiz era a oportunidade que tinha mais vaga, era de primeira a terceira série. Eu sabia, mas eu falei assim, não, eu preciso de emprego, eu preciso sustentar minha casa, eu não estou aí para escolher, não. Eu fui e peguei, querido. Meu primeiro salário, R$700, todo bobo para casa. Todo bobo para ela. Agora eu posso casar. Para. E, meu irmão, aqui, esse menino, ele nos ensina. Você é adolescente, você é jovem. Você está com seus devaneios. Eu estou aqui para te dar um balanço, para passar um paninho na sua cabeça, assim, O mundo não é assim não, sabe? O mundo não é assim não. Nesse conto de fada não, sabe? Tem muita luta. É árdua. A batalha é grande. Mas vale a pena a gente batalhar. Vale a pena a gente batalhar. Tudo com amor. Tudo com amor. Tudo com o Senhor. A gente colocando Deus na frente, querido, a coisa dá certo. Quantas vezes, querido, eu quis ir embora do meu relacionamento. Eu falei, não vou viver com você. Essa mulher está me atrapalhando na minha vida. Não é possível. Eu vou devolver ela para minha sogra. Minha sogra não avisou, não me deu essa bula dela completa. Ela guardou a metade da bula, eu vou devolver ela. Não é possível. E certa vez, eu sabe como é que eu andava em casa? Eu andava com minhas roupas, já estava toda dentro do carro. E falava com ela, vamos lá, querido, no cartório para você assinar o divórcio. Vamos embora. Andava só assim, vamos embora. Pergunta ela. Minhas roupas eu botei todas dentro do carro. Falei, vamos embora, assina logo. Você me libera a minha vida, pelo amor de Deus, vamos embora, monta no carro. Ela batia o pé, eu vou não. Eu falei, mulher perrônica, gente. Meu Deus do céu. Vamos, minha filha. Vou não. Sentava no chão. Como é que puxava? Eu não sabe. Vamos comigo. Não vou não. Você vai ser pastor. Eu falei, meu Deus do céu. Você vai ser pastor. Pode falar para você? É a vida, querido. É a vida. É a vida. Meus irmãos, agarrem a oportunidade em que Deus dá para vocês. Tem muita gente deixando a oportunidade passar. Tem muita gente deixando a oportunidade passar. Deus está te chamando hoje para você fazer uma aliança com Ele. Josias, esse jovem homem. Pode falar, ser homem é muito bom. Ser homem, arcar com responsabilidades, procurar andar direito, procurar andar com verdade, ser justo, ser fiel. Você sabe que fidelidade hoje é um troço, querido, complicado. É troço que, para falar para você, é a mesma coisa que você procurar um diamante. É um troço difícil. Fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei. Então, querido, para você ver o céu e dar-te-á a coroa, você tem que ser o quê? Fiel. Seja fiel, querido. Seja fiel a esse Deus. Seja fiel ao seu chamado. Seja fiel, querido, à palavra do Senhor. E você vai ter a coroa. O Senhor tem te chamado. Você jovem que está aqui. Escolha andar com o Senhor. Escolha andar com o Senhor. Faça a diferença nesse tempo. Faça a diferença. Espere o tempo do Senhor. Não atropele. Eu fui precoce. Que desgraça que é precocidade na vida. A precocidade, não, acho que precocidade nada. Em um tempo nenhuma presta. Você quer morar sozinho, você quer sair, você quer viajar, você quer brincar de casinha, você quer morar com um namorado, você quer sair, você quer tocar a sua vida. Que vida, querido. Meu Deus do céu. Você sabe que isso é uma maldição. Isso é maldição. Essa independência. Eu não posso ser independente assim nunca do meu Deus, querido. O vínculo que eu tenho com meu pai até hoje, querido, eu preciso ligar com ele para tomar bênção a ele, querido. Eu preciso escutar a voz dele, ele está velhinho, está com 80 e tantos anos, mas pode falar para você, qualquer coisa que ele fale para mim me edifica, querido, me faz bem, porque daqui a pouco vai ser eu na idade dele, querido. Eu procuro ouvi-lo e absorver aquilo que ele tem para falar comigo. E como é bom falar com ele. Mesmo que o assunto não seja uma coisa tão profunda, mas posso falar para você, eu sei
Eu fui abençoado por estar abrindo e ouvindo a sua voz. Ouçam seus pais. Ouçam seus pais. Esperem o tempo para todas as coisas na sua vida. Diz a palavra de Deus que é um tempo determinado para todas as coisas. Vamos ficar de pé. Não atropele. Josias era um homem de Deus. Diz a palavra de Deus que Josias foi o último rei piedoso da Bíblia. Ele é lembrado, ele é celebrado. Homem segundo o coração de Deus. Vou falar só uma coisinha para vocês, para a gente estar terminando. Só para os jovens, quer ver? Você que veio, vem à igreja. Você vem à igreja, vem à igreja. Eu falei hoje que o profeta Samuel, ele foi entregue ao templo, ele cresceu no templo, ele já estava com uma certa idade, e a palavra de Deus fala assim, ele não conhecia a Deus. Ele não conhecia Deus. Eu quero convidar você hoje a vir aqui à frente. Você que não conhece a Deus, você que nunca teve experiência com Deus, você que não entregou a sua vida para o Senhor. Faça igual a Josias. Josias com 8 anos ele foi rei. Com 16 anos ele começou a derribar os altares. Ele começou a acabar com a idolatria na sua vida. O que tem sido idolatria na sua vida? Grupos sociais, Instagram, Facebook, festinhas. O que você almeja? Deus está te chamando. Deus está te chamando para você ser íntimo dele. Deus está te chamando para você fazer a diferença nesse tempo. Eu quero te convidar a vir aqui, entregar a sua vida para o Senhor e falar para o Senhor assim: Senhor, eu quero viver diferente. Josias, ele ousou alterar o curso da sua vida, porque se ele segue o curso da sua vida, meu Deus do céu, se ele segue os seus antepassados, ele seria terrível. Mas ele buscou uma referência. Muitos não têm essa referência nos seus lares, muitos não têm essas referências na sua volta. Mas Deus, ele quer tratar isso em você. Deus quer curar isso em você. Você jovem, espere o tempo do Senhor. Tome cuidado, muito cuidado com essa vontade, esse desejo que muitas vezes ele inunda o coração. Vá para os pés do Senhor. Eu aprendi a ir para os pés do Senhor e buscar nele a força que eu preciso para andar no caminho do Senhor e não errar. Deus, ele quer mudar o contexto da sua vida. Deus quer mudar o seu coração, mudar a sua mente. Parece até que o pastor, muita pessoa deve falar assim: o pastor está falando um negócio, né? Todo mundo fala. Mas, meus irmãos, isso é possível. Quando eu estive no mundo, eu vivi tudo que o mundo tinha para me dar. Eu alimentava minha alma. Posso falar? Eu só alimentei a minha alma durante 20 anos da minha vida. Trago no meu corpo as marcas de ser um ser almático, sanguíneo. Como a gente perde nesse mundo, como a gente é onerado, como a gente é sacrificado todos os dias sem Deus. Faça uma aliança com o Senhor. Fala assim: Senhor, eu quero me aliançar com o Senhor. Eu quero esperar o tempo do Senhor para a minha vida. Eu quero esperar aquele que o Senhor vai me enviar, aquele que o Senhor tem para mim.
Deus quer levantar, suscitar a partir de nós uma geração santa, uma geração poderosa, uma geração de justos, de homens e mulheres que fazem o que é bom aos olhos do Senhor. É possível? Sim, é possível. Sim, é possível. O que está faltando? O que falta para a gente decidir? O que falta para a gente falar assim: Senhor, eu quero viver assim, eu quero o melhor do Senhor para a minha vida. Não quero viver como os tolos desse tempo, que vivem conforme todo mundo vive. Oh Deus, misericórdia, misericórdia. Eu vou estar terminando. Eu vou estar terminando o culto dessa noite. Quero falar para vocês que Josias, ele ousou mudar a sua vida. Mudar de vida é possível, né, Tamires? Mudar de vida é possível. Muitas vezes nós achávamos que não era possível. Quantas vezes? Muitas vezes. Quantas vezes nós tentamos desistir? Muitas. Muitas. Mas mudar é bom. Mudar é maravilhoso. Querer é maravilhoso. Querer viver um novo tempo, uma nova história. Dar um 360. Fala assim: não, andava por aqui, agora eu não ando mais. Abri aquela porta, agora eu não abro mais. Eu vou orar. Eu vou orar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças, Senhor, nós te damos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Rei Josias, Senhor, oh Deus, homem segundo o teu coração. O menino, Senhor Deus, que entrou com coragem. O menino que entrou, Senhor Deus, sabendo quem ele não queria ser. Oh Deus, que possamos nesse tempo, Senhor Deus, buscar referências. Sei, Senhor Deus, da bênção da autenticidade. Mas, Senhor Deus, quando nós não temos, Senhor Deus, a quem recorrer, a quem olhar, a palavra do Senhor me ensina que eu tenho que visualizar marcos que foram deixados para o Senhor. Josias olhou um marco no passado, que foi o rei Davi. Ele quis ser como o rei Davi. Oh Deus, num tempo, Senhor Deus, em que os referenciais que temos, Senhor Deus, são pessoas que vivem, Senhor Deus, em escândalos, vivem, Senhor Deus, mostrando os seus corpos quase nus na televisão, mostrando uma libertinagem, mostrando uma liberdade que não vem de ti, Senhor Deus. Vive uma vida de prostituição, uma vida de drogadição, uma vida dissoluta. E, Senhor Deus, como tem arrebanhado, Senhor Deus, adolescentes, jovens, como, Senhor Deus, esse mundo vem atraindo, Senhor Deus, os nossos jovens. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor Deus, no teu poder. Eu creio, Senhor Deus, que tu essa noite, Senhor Deus, está mudando contextos de vida. Eu creio, Senhor Deus, que esta noite a semente, a boa semente, está sendo, Senhor Deus, lançada nos corações. Pai, guarda esses jovens que aqui estão. Guarda, Senhor Deus, essas famílias. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa os seus pais, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que, Senhor Deus, cada um deles, Senhor Deus, espere o tempo certo. Que cada um deles, Senhor Deus, saiba dizer não, Senhor Deus. Saiba dizer não, Senhor Deus, quando o tempo não for propício, quando não for a hora. Que eles saibam esperar no Senhor, ó Deus. Assim como fala no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz e se inclinou para mim. Senhor Deus, que possamos ter paciência
Que os frutos do Espírito sejam alongados, Senhor Deus, em nós. Longânimos, pacientes, temperantes, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor Deus, todo o ímpeto, toda a vontade, uma geração que vive por impulsos, Senhor Deus, mas que eles sejam conhecidos como aqueles, Senhor Deus, que pensam, como aqueles, Senhor Deus, que saibam escolher, ó Deus. Mas, Pai, encha, Senhor Deus, as suas casas, encha os seus corações, ó Deus, da tua presença. Proteja cada um deles, Senhor Deus, de todo o intento de Satanás de surrupiar, ó Deus, de roubar a sua inocência, de roubar, ó Deus, o seu tempo, ó Deus, para as suas vidas. Eles possam fazer igual ao rei Josias, te buscar, ó Deus, te buscar. Pai, despede-nos agora em paz. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Dê-nos, Senhor Deus, uma semana de paz, uma semana de ordem. Se manifeste, Senhor Deus, nas nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, ter experiências contigo ao longo da semana, Senhor Deus. E, Senhor Deus, sentir mais e mais, Senhor Deus, o teu Espírito. Que seja, Senhor Deus, uma semana, um ano de busca, Senhor Deus, pela tua presença. Abençoa, Senhor Deus, cada lar aqui representado. Que eles possam sair daqui, Senhor Deus, levando consigo o bom tesouro, a tua palavra. Essa é a oração que eu lhe faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês.